Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa e hoje, meus queridos, minha querida, a gente vai continuar o bate-papo sobre biologia celular. Estamos já no finalzinho dessa conversa, estamos nas aulas sobre núcleo e mais especificamente agora vamos falar um pouco sobre meiose e como esse tipo de divisão celular está relacionado com os nossos eventos reprodutivos. Valeu, moçada? Então, tá precisando dessa informação? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então chega junto depois da vinheta. Beleza, meus amigos, em relação à meiose, a gente vai mencionar aqui, ó, que a gente tem um tipo de divisão celular do tipo reducional. Nossa, Rafa, o que ela reduz? Ela reduz, Chuchuco, o número de cromossomos que aquela célula original apresenta, adivinha, pelo meio. Pelo meio, olha o nome da parada, meiose, reduz a quantidade de cromossomos pelo meio. Então, dizer que um tipo de divisão é reducional significa dizer, moçada, que ela vai ter a redução, do conjunto de cromossomos de diploide, que é aquele que o indivíduo apresenta 2 cromossomos de cada, para haploide, que é aquela situação em que eu vou apresentar apenas um cromossomo de cada tipo. Tá? Esse fenômeno, mais uma vez, ocorre após a duplicação do DNA. Então, você duplica para depois dividir, né? Então, você tem uma imagem aqui, ó, bem tranquilinha para resumir a meiose. Célula, no início do processo, né? Os cromossomos homólogos não estão duplicados. Depois da interfase S, a gente vai ter a duplicação desses cromossomos. Então, durante esse processo aqui, ó, rolou a tal da interfase S com a duplicação lá do cromossominho. Agora tem o cromossomo duplo. Cada um desses cromossomos duplos irão se destinar a uma célula específica. Então você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Meu amigo, cromossomo homólogo agora vai separar. Vai um cromossomo para uma célula, um cromossomo para outra. E no final das contas, cada cromossomo duplo se divide em 2, formando 2 cromossomos simples, né? Cromossomo duplo se partiu em 2 cromossomos simples. Então imagina só a seguinte situação de que o camarada apresenta, sei lá, um gene A bem aqui, e aqui ele tem um gene A também, só que é a versão recessiva. Duplicou, agora você tem 2 cópias do gene Azão bem aqui, você tem 2 cópias do Azinho bem aqui. Vai separar, você teve Azão, as 2 cópias de Azão foi para um lado, as 2 cópias de Azinho foi para o outro, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante para suas aulas de genética. Sempre que você tiver a separação dos cromossomos homólogos, como aconteceu aqui, você também terá a separação dos genes alelos. O gene alelo de A, que é Azinho, se separou dele durante esse processo. E isso explica as leis de Mendel, né? Que Mendel dizia que os alelos, no caso os fatores, se separam durante a formação dos gametas. E hoje a gente já sabe, né, que os alelos se separam durante a meiose, que é o principal fenômeno associado à formação de gametas. Bom, uma vez que esses alelos se separaram, agora as cópias é que vão separar. Então a cópia de A vai para um lado, a cópia de Azinho vai para um lado e a outra cópia vai para outro. Então veja que coisa interessante. Cada gameta só apresenta um cromossomo de cada tipo. Você tem aqui, ó, esse cromossomo, vamos chamar ele, vamos dizer que ele é o cromossomo 1, tá? Vamos dizer que a gente tem um par de cromossomos 1 no início da parada. Veja que em cada célula agora você só tem um cromossomo do tipo 1 que carrega aquele gene A, tá? Inclusive você não apresentará duplas de alelos nos gametas, você só irá apresentar uma única versão de cada gene, uma versão do gene A em cada gameta que você apresentar. Tá? Então essa aqui é a visão geral da meiose.
Claro que a gente ainda vai conversar muito mais sobre isso, né? Então, diferente da mitose, que está aqui desse lado, ó, a meiose ela vai ocorrer em duas etapas. A meiose ela vai ocorrer em duas etapas. Inclusive, essa aqui foi a primeira etapa, que a gente vai chamar, ó, de meiose 1, onde na meiose 1, o principal evento foi a separação dos cromossomos homólogos. Eu vou até colocar aqui, ó. Beleza, fofinhos? Então, na primeira meiose, você já tem aquele lance da redução, né? Antes você tinha uma dupla. Antes a célula era diploide, porque ela tinha uma dupla de cromossomos homólogos. Depois da meiose 1, depois da separação dos cromossomos homólogos, você já vai ter células haploides, porque ela só vai apresentar um cromossomo de cada, né? Depois, em um segundo momento, você tem a meiose 2. Aí a meiose 2 ela já é diferente da primeira, porque na primeira separou o cromossomo homólogo, na meiose 2 não tem mais pares de homólogos, né? Então, o que vai acontecer na meiose 2 é a separação dessas cópias de DNA que estão unidas pelo centrômero. Você vai ter, portanto, a separação das cromátides irmãs, né? Inclusive está até aqui embaixo, ó, a gente observou a separação das cromátides irmãs durante a meiose 2. Beleza? Então aqui só um início do nosso bate-papo para a gente começar a entender como é que funciona essa tal dessa meiose. Bom, tchutchucos, vamos fazer aqui mais um geralzão da meiose para pegar outros detalhes importantes. A gente vai mencionar que os pares de cromossomos homólogos são duplicados na interfase S, né? Mais uma vez mencionando a duplicação dos cromossomos simples no início da brincadeira. Lembrando que a gente apresenta duas cópias por cromossomo, né? Agora, depois que o cromossomo está duplicado, você acaba tendo duas cópias por cromossomo. É enviada para cada uma das 4 células resultantes. Então, ó, você vai uma cópia dessa para uma célula resultante, vai uma cópia dessa para outra célula, vai uma cópia dessa para outra e uma cópia dessa aqui, ó, para outra célula, né? São 4 cópias de DNA, cada uma das 4 cópias irá para cada uma das 4 células resultantes, né? Então, exatamente aquilo que eu estava comentando, uma cópia do azul, a outra cópia do azul, uma cópia do vermelho, a outra cópia do vermelho, né? Então, essas cromátides irmãs, elas são simplesmente, né, essas cromatidinhas que a gente está vendo unidas aqui, ó, elas são cópias de um cromossomo unidas pelo centrômero, né? Então, quando você vê duas cromátides irmãs juntinhas aqui, isso representa para a gente um cromossomo duplo, né? Cromossomo duplo é nada mais nada menos do que uma molécula de DNA que foram duplicados durante a interfase S e que eles apresentam essencialmente as mesmas informações genéticas. Lembrando que se nessa molécula tiver azão, na outra molécula, que é uma cópia dela, também vai ter azão, tá? Os cromossomos homólogos são individuais e são herdados de parentais distintos, né? Então, esse cromossomo é homólogo a esse. Isso eu sei por quê? Porque na mesma posição que eu encontrar o gene A no cromossomo azul, eu também encontrarei gene A no cromossomo vermelho. Tudo bem que pode ser uma versão diferente do gene A, né? Mas perceba você que são cromossomos semelhantes, do mesmo tamanho, que carregam basicamente as mesmas informações genéticas, né? Os mesmos genes, podendo apresentar variações levemente diferentes entre esses genes que eles carregam. Tá? Então, os homólogos, eles parecem iguais ao microscópio, né? Eles parecem bem iguaizinhos, mas, né, podem apresentar versões diferentes dos mesmos genes, como a gente estava mencionando, e isso torna eles levemente diferentes. É uma diferença muito, muito, muito sutil. Eu sei que no final das contas esse gene A foi duplicado. Você vai, moçada, mandar uma cópia para cada gameta. Esse gene A também foi duplicado, então a gente vai ver, ó, algo parecido com isso.
e que no final das contas eu vou mandar uma cópia, portanto, de cada uma dessas moléculas que surgiu após a interfase S. Beleza, meu tchutchuco? Então vamos começando devagarinho aqui em relação à meiose, porque é um assunto meio cabeludo, né? Então a gente fez essa introdução boa, uma introduçãozinha aí firme, para a gente conseguir seguir nas próximas discussões de uma maneira mais fluida. Falou, moçada? Então vamos ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima.